Estou de volta à cidade de Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, para bater um papo com o Leonardo. Oi, Leonardo, como vai? Tudo bem? Ô, Deodato, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Você me falou, eu costumo fazer a prosa prévia, eu chamo de prosa prévia, aquele bate-papo que a gente teve no comecinho aí, antes de começar a gravar. O pessoal que segue o canal já sabe que eu tenho a prosa prévia. E você me contou uma situação engraçada que aconteceu quando você foi para Recife com o teu orientador. Como é que foi mesmo essa história? Conta pra gente aí. Nós fomos a Recife, né, e participamos de um pequeno congresso lá. Foi engraçado, porque no início do congresso, o bispo lá da época, ele disse: vocês que não acreditam no capeta, no demônio, vocês estão errados, o demônio existe. E aí depois o anfitrião do congresso estava levando a gente de volta para a hospedaria que a gente estava, que era de Freiras, né? Eu estudava filosofia medieval na época e esse cara que convidou a gente era muito envolvido com o pessoal da igreja, né? O que não era o caso, nem meu, nem do meu orientador. Aí a gente estava voltando, né? E o meu orientador falou assim: fulano, quando passar aí numa região de bares legais, você deixa eu e o Leonardo para a gente tomar uma cerveja e tal. E aí ficou o carro assim, meio sem assunto, né? Tal. E aí eu, como sempre, preocupado com questões de etiqueta, falei assim: e aí, fulano, eu tinha visto uma prostituta, né, na direita, eu falei: como é que tá aqui a questão da prostituição e tal? Aí o cara explicou: não, aqui são os italianos, Natal são os alemães que vêm para cá. Aí, quando a gente saiu do carro, ele deixou a gente, o meu orientador falou: porra, Leonardo, você veio com esse... Que ideia foi essa de falar desse assunto com o fulano? O cara vai dizer aqueles perversos. O seu orientador é carioca? É carioca? Carioca, o porra aí é vírgula para ele, né? Legal, legal. Rapaz, que interessante. Você fez a graduação, a sua graduação foi em filosofia pura? A minha graduação foi em filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. E quando é que você estudou a filosofia medieval? Então, eu comecei a me interessar pela filosofia medieval no final da minha graduação, quando eu tive, na época, uma aproximação com a religiosidade, e aí me interessei pelo problema do mal a partir de uma disciplina existencialista dada por um professor ateu, mas na época eu me interessei pelo problema do mal a partir de uma perspectiva religiosa, e por causa desse interesse eu tive uma reaproximação com as minhas raízes católicas e Entendi. tive no final da graduação. Né? Entendi. Oi, Bombassaro. Como é que você está, rapaz? Olá. Como é que você está? Tudo Tudo bem? bem? Como vai, Deodato? Tudo bem, prazer estar aqui. Prazer é meu. Eu queria te fazer um convite. Quando passar a pandemia, se você tiver um tempinho, for passar aqui por São Paulo, por Campinas, arruma uma brecha na tua agenda para a gente ir tomar uma cerveja no bar do Rafael, lá no Mercado Municipal de Campinas. Na hora. Você não deve fazer esse convite, porque isso acaba sendo mais que um convite, acaba sendo quase um chamado. Já está feito. E no dia que você vier, eu já sei o que eu vou levar no meu carro. Lá tem um estacionamento do lado, você vai gostar. É um botequinho lá no canto, assim, apertado. Como eu falei com você na prosa prévia, lá tem. Depende do dia. A gente tem que dar sorte. Aparecem médicos, aparecem pesquisadores, aparecem operários, engenheiros, aparece de tudo. Eu fico ali com um ou outro livro que eu escolho, geralmente no sábado de manhã, peço uma cervejinha, uma cachaçinha de Minas só, e fico ali aprendendo com tudo que passa ali, vários saberes diferentes. Esse é o olhar que eu deposito. Então, eu gosto de dividir com as pessoas que eu gosto, com os meus amigos. No dia que você vier, eu vou levar todos os livros que eu tenho aqui em língua portuguesa do Giordano Bruno e que hoje a gente vai conversar sobre eles.
Além de Ótimo. conversar hoje, no boteco a gente vai recapitular essa prosa aqui. Ótimo, ótimo. Com uma cachaçinha de Minas eu vou ainda me soltar muito mais, né? Quer dizer, gosto muito da cachaçinha de Minas. Muito bom. Ô, Bumbassaro, eu estou no meio de um livro. Eu não tenho ele, não o tenho fisicamente ainda. Me parece que você vai traduzir, mas eu já comprei uma tradução que eu achei aí em e-book, O Infinito, o Universo e os Mundos. A gente vai bater um papo sobre ele também no decorrer da nossa prosa, tá bom? Tá bom? Ó, o primeiro aqui que eu queria conversar é o seu. Ó, e você fica fazendo piada comigo. Você lembra quando eu pedi para você mandar os livros para mim com a dedicatória e você falou que ele já tinha morrido? Eu dei muita risada, é claro, mas não tem problema. Você traduziu, você pode fazer. Eu autorizo você fazer dedicatória. Tá bem. Mas você fez aqui. Ó, eu queria começar a prosa sobre a dedicatória no que você escreveu, né? Eu costumo falar que eu tenho por hábito fazer uma análise do pano de fundo do discurso das pessoas. Eu não falo muito, porque senão o pessoal fica armado comigo, pensando que eu estou analisando as pessoas. E não é isso. Faz parte da minha vida debruçar esse olhar sobre o que as pessoas falam. Você colocou aqui na minha dedicatória, eu achei bem legal, gostei muito, e eu vou ler aqui, publicamente. Isso é um reconhecimento. Ensaio com vistas ao infinito. Me explica aí, cara, o que você quis falar com isso? Olha só, esse livro é um conjunto de ensaios que eu reuni em razão das minhas atividades docentes, na verdade, participação em eventos, congressos, etc., e com uma temática muito aberta, porque ele abrange uma série de autores, mas focado no Giordano Bruno, porque considero o Bruno o autor central da minha pesquisa. Não significa que ele é o autor central da Renascença, porque acho que a Renascença tem muitos centros e muitos autores importantes. Para minha pesquisa, ele é central na medida em que, ao redor dele, também vagueiam, vamos usar assim, ou ele está circundado por autores e por temáticas muito importantes na constituição do pensar na Renascença. Oi, Joelma, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Então, eu estava dando uma olhada no seu artigo aqui, acerca do pensamento do Brentano. Como é mesmo o nome do artigo? O nome do artigo é o Estatuto Ontológico dos Objetos e Conteúdos Intencionais em Brentano. Ok. Antes de eu conversar um pouquinho sobre o Brentano com você, eu queria saber o que leva uma cearense, pé na areia ali na Praia do Futuro, comendo caranguejo, tomando um chopinho de vez em quando, cantando na noite, mudar para Munique, para a Alemanha. Por que aconteceu? Posso contar? Pode, por favor. São coisas do amor, né? Eu me casei com um alemão, e na época ele queria vir passar um período aqui, para ficar perto da família, e eu estava querendo fazer uma pesquisa também sobre Brentano aqui e ter acesso aos textos de Brentano que não foram publicados ainda, manuscritos, que fica aqui do lado, na Áustria. Mas aí daria para poder ficar morando aqui na Alemanha e indo para a Áustria fazer a pesquisa. Legal. Então, eu juntei o útil ao agradável. Também inaugurando uma escola na filosofia, que é considerada a escola de Brentano. E teve discípulos que hoje são mais famosos do que ele.
Como, por exemplo, Freud, foi aluno dele, em algumas disciplinas. O filósofo Edmund Husserl também foi discípulo. Aliás, é quem muitos consideram até ele como sendo não pai da fenomenologia, porque o pai da fenomenologia, esse título já deram para o Edmund Husserl, que foi quem tornou a fenomenologia mais conhecida, mas já em britânico. Ok. Joelma, e o Brentano, ele produziu, a maior parte da produção dele foi no campo da psicologia? Eu diria que sim, só que assim, naquela época a psicologia era uma disciplina da filosofia, ela ainda estava se desenvolvendo enquanto ciência, e ele colaborou para isso, né? Porque ele achava que a filosofia, no caso, a filosofia da psicologia, ela deveria ter um método próprio, deveria ser mais rigoroso. Daí ele ter lançado, em 1874, o livro Psicologia do Ponto de Vista Empírico. Aí tudo isso influenciou outros autores, inclusive os psicólogos da época, a procurar esse método para a psicologia, começar a fazer experimentos em laboratório, na psicologia, aí começou a desenvolver toda essa escola. Como ele definia a psicologia? Para ele, a psicologia era o estudo dos estados psicológicos, né? E não da alma. O que tem de inovador nessa definição de psicologia para ele? É que até então, por exemplo, em Aristóteles, nós tínhamos a definição da psicologia como um estudo da alma. E o Brentano falou, olha, melhor, não, talvez isso seja correto, mas o que nós temos acesso? Nós temos acesso a uma alma? Não, por meio da minha percepção interna, nós temos acesso aos estados mentais, né? Dores, raivas, medos. Então, é melhor ficar com o que está certo. Então, não é que a outra definição seja errada, mas ele achou que seria bom evitar a metafísica demais, se comprometer com algo que você não tem provas. Então, não tem como comprovar que existe uma alma aí, é melhor dizer, a psicologia é o estudo dos estados psicológicos. Que legal. Mas você não acha que ele passou pano na metafísica? Ele evitou criticar a metafísica? Pois é, eu não sei. Você sabe que na época ele teve muitas brigas com a Igreja Católica, né? Porque ele era padre, foi dominicano, e ele começou a criticar a ideia de que o Papa, por exemplo, não erra. A infalibilidade papal. A infalibilidade papal, exatamente. Olha, ele criticou essa tese e foi praticamente expulso. Deixa eu fazer um parêntese aí, Diz, sabe o Papa Francisco, quando ele assumiu o papado e veio ao Rio de Janeiro, tem coisas que eu acho assim fantásticas. Eu te perguntei se você conseguia fazer música sem colocar a filosofia, que é a sua vida, dentro da tua música. Eu, se fosse a Joelma, ia trazer a filosofia para minha música o tempo todo, como o Belchior fazia, mas isso é conversa para outro papo. Lindo. Ele era nietzschiano, mas tudo bem, vamos fechar esse parênteses, senão a gente vai sair da espinha dorsal. O Papa Chico, ele subiu um dos morros do Rio de Janeiro, ele foi andando dentro, lá, né, no séquito dele, o Papa Francisco. Isso passou despercebido do grande público. Quando eu comento isso, o pessoal fala, puxa vida, deixa eu buscar no YouTube. Ele estava assim, sabe essas igrejinhas pequenininhas de comunidades carentes, que é uma portinha assim, e tinha um pastor pentecostal parado lá, olhando o Papa. Ele desceu em silêncio, saiu na mídia do mundo inteiro. Ele falou assim, reza por mim, ora por mim. Ele falou para o pequeno pastor, sem formação teológica nenhuma, pentecostal, lá de uma favela do Rio de Janeiro. Ora por mim, eu preciso. E voltou. Ele deu um tiro na testa da infalibilidade papal, sem falar uma única palavra acerca de... Fecha parênteses. Vamos voltar aqui no Brentano. Olha, na conversa prosa, para você que está me ouvindo,
eu sempre faço, quem acompanha o meu canal sabe disso, que é um bate-papo prévio que eu faço com quem me concede a gentileza de bater o papo. E eu já conheço um pouquinho da Joelma, essa pesquisadora extremamente encantadora aos olhos do público, porque ela é uma brasileira que saiu do sol e que sempre pensou a filosofia e canta na noite, eventualmente lá de Munique, dá aula em universidades, na pós-graduação, e mantém essa simplicidade extremamente cativante, esse sorriso. E é claro que eu vou aproveitar para bater papo com ela sobre esse mergulho no pensamento do Brentano. Me fala uma coisa, o Brentano considera... Voltando para a espinha dorsal, Joelma, o Brentano, ele olhava, depositava olhares sobre a psicologia com o olhar de análise dos fenômenos?